Sejam todos bem-vindos ao IAM Tech Day. Meu nome é Bruno Tarasco, eu sou Sales Engineer da CyberArk e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização segura das identidades ou dentro do seu processo de IAM. Então, uma coisa bem interessante que eu sempre gosto de falar quando a gente está analisando identidades ou falando sobre o controle de identidades dentro de uma empresa é fazer um paralelo com, por exemplo, hotéis. Então, quando você tem a hospedagem num hotel, você está lá fazendo um check-in no hotel, você recebe, querendo ou não, uma identidade, uma credencial para acessar o seu quarto, onde você vai colocar suas coisas mais importantes. Se você estiver numa viagem, sua família vai estar contigo. Se você estiver numa viagem, seus pertences importantes vão estar contigo e todo mundo quer proteger o que está ali dentro, certo? Então eu tenho meus artigos mais valiosos ali comigo, como celular, minha família, todos esses artefatos, tá? Então, se você chega num hotel e você tem simplesmente uma fechadura ali com uma chave simples, como a gente está vendo aqui no slide, é um pouco preocupante. Poxa, quem é que já teve acesso a esse quarto de hotel? Será que não copiaram essa chave e o hotel nem está sabendo disso? Então, para isso, os hotéis acabaram evoluindo, chegaram na atualidade, né? Que hoje a gente tem aqui um- uma chave de acesso baseada em tecnologia. A gente tem um ID dentro dessa credencial aqui, dentro desse cartão, e aí o hotel consegue controlar qual que é o tempo de acesso que você tem ali. É um pouco mais difícil, não é impossível de copiar esse ID, mas aí ainda temos algumas vulnerabilidades aqui dentro, né? Então, se você deixar cair, por exemplo, esse cartão na rua, alguém te seguir até o seu hotel, ele sabe aonde você está. Mas é mais fácil também do hotel de trocar as credenciais de acesso às suas portas de quarto, tá? Então, essa rotação aí fica um pouquinho mais fácil. Só que aqui a gente ainda está baseado simplesmente no ID do seu cartão e dentro de algumas políticas para basear esse acesso condicional ao seu quarto de hotel ou aos seus pertences, aos seus ativos mais importantes, tá? E isso daqui é o que a gente tem de mais atual hoje, certo? Não, a gente já tem tecnologias mais interessantes hoje para controle de acesso dentro de hotéis e para acessar os seus quartos, tá? Então, algumas redes hoteleiras, eles já têm um aplicativo dentro do seu celular e quando a gente traz um paralelo para o nosso mundo de IAM, ele tem aqui alguns fatores muito interessantes que eles podem analisar para conseguir trazer para a gente um pouco mais de segurança no acesso do nosso hotel, na nossa segurança pessoal também, e assim eu tenho um pouco mais de controle de quem são as pessoas que estão acessando aqui dentro, mas também baseado no seu perfil, no seu dispositivo celular, qual que é o ID desse dispositivo, eu posso fazer uma leitura biométrica, eu posso entender qual que é a rede Wi-Fi que você está conectado, a sua geolocalização, eu posso também ver geovelocidade, ou seja, com que velocidade que você se desloca dentro dessa cidade, se realmente é você. Então, juntando todos esses fatores, é que eu tenho aqui uma tecnologia nova, quando eu trato de controle de acessos e identidades também. E veja como que isso está tão ligado dentro do nosso dia a dia, né? Será que eu prezo por essa segurança? Será que eu prezo por esse tipo de controle de acessos ao ambiente familiar, por exemplo, né? Quantos de vocês que têm, por exemplo, uma chave biométrica na casa de vocês, uma fechadura com tecnologia para que você possa prevenir que simplesmente se você perder a sua chave na rua, uma outra pessoa não pode ter visto e tentado te seguir, ou já sabe o seu endereço, estava te seguindo, roubaram a sua chave. Então, tudo isso traz um pouco mais de segurança para a gente. Lembrando dos contextos, né? Quando eu estou falando de autenticação e segurança, eu estou lembrando daquelas partes onde eu falo quem que eu sou baseado no que eu tenho, no que eu sei e uma parte de mim, como por exemplo nesse caso aqui, que é possível fazer uma biometria ou também nas fechaduras biométricas, como eu comentei, tá? E aí, quando a gente está falando de todos esses conceitos, é uma análise muito importante. Será que a gente aplica isso a todas as identidades que eu tenho dentro da minha empresa? E quando a gente está falando de todas as identidades, um conceito muito importante de lembrar é que eu tenho tanto identidades humanas quanto não humanas. Então, falando de identidades humanas, é muito simples, né? Toda pessoa que tem um usuário e senha dentro da minha empresa é uma identidade humana.
Só que quando a gente trata de identidades não humanas, é um pouco mais complicado de conseguir fazer esse controle de acessos, por exemplo, um múltiplo fator de autenticação, baseado nas características do serviço que está acessando essa identidade, né? Que está acessando determinados serviços dentro da minha empresa. Então, é muito importante de levar em consideração esses dois tipos de identidade quando eu estou pensando em uma restrição de acessos dentro dos meus recursos corporativos. Uma prática que a gente vem disseminando muito no mercado hoje em dia é reduzir o standing access, ou seja, o acesso permanente a recursos dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se eu tenho determinados servidores ou determinados serviços que rodam dentro de uma empresa e eu tenho uma identidade humana que precisa acessar aquele recurso, o que eu poderia fazer para reduzir o standing access? Eu poderia ter a criação dinâmica de credenciais para acesso a esses recursos e com isso, eu reduzo a possibilidade e até mesmo a superfície de ataque em ataques conhecidos, por exemplo, como o password spray, onde eu pego algumas credenciais que vazaram dos meus usuários e tento reaproveitar elas entre outros usuários. Nesse caso, por exemplo, a gente vê diversos vazamentos dentro de empresas que eu tenho um padrão de senhas, de redefinição de senhas dentro da minha empresa, e um atacante toma posse disso para tentar atingir os alvos que ele está desejando. Então, essa credencial efêmera que é criada no momento de acesso, ela nasce e morre a cada acesso, sendo impossível de atacar ela, já que ela só tem uma duração durante o tempo de acesso do usuário. Assim que acabou o acesso, ela deixa de existir e eu não tenho mais como acessar aquilo. E o desafio aqui para credenciais não humanas é como que eu posso reduzir o risco de acesso não autorizado a essas credenciais. Então, poxa, será que eu estou validando de que endereço está vindo essa autenticação? Será que eu estou validando que tipo de chamada que essa identidade pode fazer? A que tipo de recursos essa identidade tem acesso? Então, tudo isso leva a uma análise mais profunda de que tipo de acesso e que tipo de restrições e controles que eu estou colocando aqui dentro. Bom, tem um outro fator muito importante. Todo mundo hoje em dia fala que a Uber foi hackeada, que teve uma invasão, que teve uma brecha de segurança, mas eles colocaram muitos controles ali dentro do ciclo de IAM deles. Uma falha humana levou a uma brecha. Só que o trabalho nosso aqui é sempre prevenir que falhas humanas, especificamente, acarretem em incidentes de segurança. Então, poxa, que tipo de controles que eu poderia colocar dentro da minha empresa se eu sofresse um ataque como a Uber sofreu? Nesse cenário, por exemplo, o que que a gente poderia fazer? Poxa, eu estou vendo que o meu usuário está tentando acessar a partir de um dispositivo novo, de uma outra geolocalização, ou a geovelocidade entre esses dois acessos é muito alta, então eu poderia subir o score de risco. Subindo o score de risco, quais são as entidades que podem acessar, ou essa identidade específica, quais aplicações, quais serviços que ela pode acessar, mesmo com esse score tão alto, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um último estudo do Gartner sobre os trends, as tendências para esse ano aqui, falando de IAM especificamente, né? Então a gente está vendo desde 2020 a necessidade de você ter um controle mais assertivo e implementado dentro da sua empresa em qualquer região do mundo. Outra coisa também, com a experiência do usuário melhorando, eu tenho também a facilidade de implementar novos controles, novos produtos e novas funcionalidades dentro da minha empresa. Isso daí tudo falando de transformação digital. E aí, quando a gente fala de credenciais não humanas, principalmente, ele fala especificamente disso, que chaves, segredos e certificados de máquinas, eles requerem um pouco mais de atenção durante esse ano aqui. E é justamente isso que a gente precisa se preocupar, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa foi a nossa apresentação sobre a modernização do processo de IAM dentro das empresas. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Um forte abraço.